Existe uma guerra que você trava todos os dias, e quase ninguém ao seu redor sabe que ela está acontecendo. Por fora, tudo parece normal. Você trabalha, conversa, sorri quando precisa sorrir, cumpre suas obrigações. Mas por dentro, existe um desgaste constante, uma vigilância mental que nunca desliga completamente, uma sensação de estar sempre um passo perto de escorregar de novo. Essa é a guerra silenciosa. E ela é silenciosa não porque seja pequena, mas porque você nunca contou para ninguém sobre ela. Pensa em quantas vezes você já se sentiu esgotado sem conseguir explicar exatamente o motivo para as pessoas ao seu redor. Elas veem cansaço, acham que é rotina, trabalho, falta de sono. Elas não veem a parte real, a energia mental que você gasta todos os dias, segurando um ciclo que parece maior do que você mesmo, tentando parecer que está tudo bem quando, na verdade, uma parte de você está em alerta o tempo inteiro. Isso cansa de um jeito que ninguém enxerga de fora. E é exatamente por isso que essa guerra parece tão mais pesada do que qualquer batalha visível. Você carrega ela sozinho, sem testemunha, sem alguém para dizer: "Eu entendo o que você está passando." E aqui está o motivo real de essa guerra continuar tão silenciosa. Você nunca falou sobre ela, nem mesmo com você mesmo, de forma honesta. Existe um vício que praticamente ninguém confessa, e não estou falando só do comportamento em si. Estou falando da confissão verdadeira, aquela que reconhece o padrão sem se esconder, atrás de desculpas ou minimizações. A maioria das pessoas nesse ciclo prefere tratar cada recaída como um evento isolado, um deslize sem importância, em vez de admitir que existe ali um padrão recorrente que se repete há meses, às vezes anos. E é justamente essa recusa em confessar, mesmo que só para si mesmo, que impede qualquer chance real de entender o próprio comportamento. Pensa bem, como você resolve algo que você se recusa a nomear com clareza? A vergonha funciona como um nevoeiro. Ela impede você de olhar para o padrão de frente, porque olhar de frente significa admitir que aquilo não é um acidente isolado, é uma repetição. E enquanto você trata cada recaída como surpresa, você nunca chega no verdadeiro gatilho por trás dela, o momento exato do dia, o estado emocional específico, a situação que sempre precede a queda. A confissão, nesse sentido, não é sobre se punir. É sobre finalmente enxergar com precisão o que está acontecendo, para poder agir sobre isso de verdade, em vez de reagir com culpa toda vez que o ciclo se repete. E é exatamente essa falta de clareza que constrói a próxima camada dessa história, a prisão invisível. Você já deve ter se perguntado por que esse padrão se repete há tanto tempo, mesmo com todas as tentativas sinceras de parar. A resposta não tem nada a ver com falta de força de vontade ou fraqueza de caráter. Tem a ver com o fato de que uma prisão sem grades visíveis é ainda mais difícil de escapar, porque você nem sempre percebe que está preso. A prisão invisível não é o comportamento em si. É a ausência de qualquer estrutura capaz de sustentar a mudança depois do primeiro impulso de motivação passar. Você já deve ter começado dezenas de vezes com toda a determinação do mundo, só para ver essa determinação evaporar depois de alguns dias, quando a vida real, o cansaço, o estresse, o tédio volta a bater. Isso não significa que sua vontade seja fraca. Significa que vontade sozinha nunca foi suficiente para romper um padrão construído ao longo de anos de repetição. Pensa numa prisão de verdade. Ela não precisa de grades se a pessoa dentro dela nunca aprendeu que existe uma porta de saída, ou nunca teve as ferramentas certas para abrir essa porta. É exatamente assim que esse ciclo funciona. Você tenta sair usando só a própria força bruta, sem mapa, sem sistema, sem entender o próprio padrão, e volta para o mesmo lugar, repetidas vezes, achando que o problema é você, quando na verdade o problema é a ausência de estrutura. Reconhecer isso, a guerra que você carrega sozinho, a confissão que você nunca fez de verdade, a prisão que você nem percebia que estava, já é, sozinho, uma virada importante. Mas eu preciso ser honesto com você agora. Reconhecer o padrão é necessário, mas não é suficiente. Entendimento sem ação organizada tende a se dissolver na primeira semana corrida,
no primeiro dia ruim, no primeiro momento de cansaço extremo. E é exatamente aí que a maioria das pessoas trava, não porque não entenderam o problema, mas porque nunca tiveram um sistema real para transformar esse entendimento em mudança sustentada. Foi pensando exatamente nesse ponto que eu quero te apresentar o NoFap Lifestyle. Ele não é só mais um material teórico para você entender ainda melhor o próprio padrão. Isso você já está fazendo aqui, comigo, nesse vídeo. Ele é o sistema que pega esse entendimento e transforma em ação prática, estruturada, sustentável, pensada para funcionar mesmo nos dias em que sua motivação está no chão. O NoFap Lifestyle não é apenas um livro. É um guia completo que transforma sua maneira de viver e de enxergar a própria vida, com ferramentas reais para cada uma das áreas que essa guerra silenciosa afeta. Ele te dá mais energia e vitalidade, tirando você do estado de esgotamento constante que a gente descreveu no início desse vídeo. Ele constrói clareza mental e foco, exatamente o oposto do nevoeiro que a vergonha cria. Quando você evita confessar o próprio padrão para si mesmo, ele reconstrói confiança e autoestima, porque sair da prisão invisível muda profundamente a forma como você se enxerga. Ele fortalece relacionamentos saudáveis, porque uma guerra que deixa de ser travada em silêncio abre espaço para conexões mais verdadeiras com as pessoas ao seu redor. E ele impulsiona progresso pessoal e profissional, porque toda a energia que antes era gasta segurando esse ciclo sozinho passa a estar disponível para construir sua vida de verdade. Tudo isso com ferramentas